Aleluia. Irmãs, uma noite como essa muda destinos, não é? Para minha vida, como eu recebi demais, e a gente tem que estar associado sempre, porque as tentações, elas são muito grandes, amém? Pode sentar, nós vamos agora receber nosso querido médico Vinícius Marques, que vai estar como médico nos orientando, nos dando instruções importantíssimas. Fica à vontade, meu querido. Boa noite a todas. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião vascular. Eu sou casado com a Laís, para quem não me conhece, aquela maravilhosa ali. Amanhã, Dia das Mulheres, não podia deixar de homenagear a todas, mas quero dizer perdão para vocês, mas aquela ali é a mais linda de todas. Vamos lá. Pode botar o primeiro slide aí para mim, por favor. Pode passar. Vamos lá. Além da gente começar a falar sobre saúde, cuidar do corpo, hoje também é uma oportunidade da gente começar a introduzir o verbo saúde. É um projeto que surgiu no coração do Paulo, do pastor também, onde a gente vai conseguir incentivar, tá? E esse propósito é que a gente consiga ter uma vida mais integral, tá? Do espírito, alma e do corpo. Que muitas das vezes a gente acaba negligenciando o nosso corpo. A gente cuida bastante do espírito, vem para a igreja, lê a Bíblia, ora, mas a gente esquece do nosso corpo, tá? E como que a gente consegue fazer isso? Através da promoção e da prevenção, tá? Da saúde. Promoção nada mais é do que um processo de capacitar as pessoas, tá? Para que tenha um aumento do controle da sua própria saúde. Vou dar um exemplo. Outubro Rosa é uma promoção de saúde. Novembro Azul é outro também. Campanhas sobre sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, seja o que for, tá? Isso tudo faz com que a gente promova a saúde e traga conhecimento. Esse é o objetivo principal da promoção de saúde. A prevenção também nada mais é do que você cuidar da sua saúde agora, para que no futuro você não tenha problemas mais graves. E quanto pior a doença, mais difícil é de tratar. A minha esposa falou assim para mim: Vinícius, toma cuidado, não exagera quando você for falar das doenças. Como a Roberta falou, eu não vou romantizar doença. Doença é doença. E eu sou médico e aqui como médico eu vou falar para todas vocês. Mas a gente sabe que ninguém aqui é isento de doença. Mas graças a Deus servimos um Deus que, se ficarmos doentes, temos um Deus que pode curar a gente. Amém? Pode passar o slide também. Vamos lá. Saúde da mulher à luz da Bíblia, tá? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. É uma instrução para a gente cuidar, sim, do nosso corpo. A gente entende que, infelizmente, nós temos diversas coisas que podem influenciar. Por exemplo, parte financeira, emocional, a própria saúde mental. E quando nós vamos entrar num processo de melhora da nossa saúde, nós temos que levar isso em consideração. Ninguém aqui é igual, tá? Ninguém é igual. Como a Roberta falou, para algumas pessoas vai ser fácil, para outras pessoas nem tanto. Vou dar um exemplo bem. Na medicina, nada é muito fixo. Tudo vai depender de alguma coisa. O sexo, a idade, quando que você descobre a doença, qual o tipo de tratamento, a parte fisiológica do seu corpo é o que vai importar, na verdade, para que você tenha um prognóstico. O que é prognóstico? É um desfecho melhor. Eu vou dar um exemplo bem. Dor do parto é uma das piores dores que tem. Eu não posso falar porque eu sou homem. Depois da dor do parto, esse é em segundo lugar. Dor do parto é segundo lugar, tá? Em terceiro lugar, nós temos a cólica renal. Quem já teve cólica renal sabe que é desesperador. Mas tem uma que ganha de todas, que é o resfriado do homem, tá? Eu vou deixar claro para vocês aqui que o resfriado do homem é algo que dói, incomoda. Mas por que eu estou falando isso para vocês?
porque não tem que ter julgamento, não tem que ter preconceito. A medicina, ela precisa ser levada em consideração, tá? Para que você alcance um objetivo, que é a cura dessa doença, ou um tratamento para chegar mais perto disso. Vamos lá, pode passar. Agora, eu vou começar a falar estritamente de algumas doenças, tá? A doença cardiovascular, tá? A doença cardiovascular como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, AVC, são doenças cardiovasculares, tá? E todas elas têm algo em comum, que é a aterosclerose. A aterosclerose nada mais é do que um acúmulo de gordura nas suas artérias, tá? Essas placas vão entupir, vão causar algum problema. No AVC, entope carótida, faz um AVC. No coração, faz um infarto. Nas pernas, causa a doença arterial obstrutiva periférica, que aí, como vascular, é mais a minha parte, tá? Principal causa de morte entre as mulheres, por incrível que pareça, junta todos os cânceres femininos, a doença cardiovascular ainda ganha, mesmo juntando eles, tá? No Brasil, o infarto mata 8 vezes mais do que o câncer de mama, tá? E vocês precisam entender uma coisa. Eu vou dar algumas dicas durante a palestra aqui para que vocês reconheçam algumas coisas. Por exemplo, os sintomas dos homens, todo mundo acha que infarto é só dor no peito, dor torácica, mas na mulher pode ocorrer de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, dor no estômago, epigastralgia, dor nas costas, náuseas. Então, não estou dizendo, um dia que você exagerou, comeu uma feijoada inteira, não estou falando que você sentiu dor no estômago, que você está infartando. Não, calma. Mas os sintomas do infarto nas mulheres são um pouco diferentes. Nem sempre, mas pode acontecer. E nem estou dizendo que você não vai ter dor torácica. Ninguém vai ter, em nome de Jesus. Mas, se você tiver, tá? Outra coisa, prevenção. Paulo vai falar sobre atividade física e é isso que a gente precisa entender. Então, atividade física, alimentação, controle de estresse. A gente entende que a mulher ela exerce várias funções. Por exemplo, a minha esposa. Ela é esposa, ela é mãe, ela é médica, ela faz tudo isso. Ainda chega em casa, cuida das crianças, cuida da casa, cuida de mim. Não tem como não se estressar. E o estresse é um fator de risco para a doença cardiovascular também. Então, mulheres, quem for casada, cuide do seu marido, não deixa ele estressar. Mas, controle de estresse é muito importante, tá? Pode passar o slide. Câncer de mama, tá? Outra doença também muito importante, tá? Mais comum no Brasil é o câncer de mama, tá? O INCA soltou agora no passado que agora em 2026 nós teremos uma previsão de mais de 70 mil casos de câncer no Brasil, tá? Fatores de risco, mulheres acima de 50 anos, histórico familiar, obesidade, sedentarismo e assim a gente vai indo, tá? Alerta, nódulos endurecidos na mama. Você pode sentir dor na mama se tiver algum nódulo, principalmente no período menstrual. Não quer dizer que toda dor que você tiver, você está com alguma coisa, tá? Mas é um sinal de alerta, tá legal? Nódulos endurecidos, dor persistente, secreção espontânea. E no Brasil é estipulado que você deveria fazer a mamografia a partir dos 40 anos, salvo se você tiver algum histórico ou alguma outra coisa relacionada, você pode antecipar essa mamografia, tá? O câncer de colo de útero é um dos cânceres mais preveníveis, tá? Ligado ao HPV diretamente, tá? E a gente tem que ficar atento a algumas coisas. Corrimento persistente, dor pélvica, sangramento fora da parte da menstruação, tá? E ele é mais fácil de prevenir porque tem o Papa Nicolau, que é o preventivo, tá? Então, mulheres, façam. Pode passar o slide. Vamos lá. Algumas doenças crônicas que a gente pode falar. Diabetes eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? A osteoporose. A osteoporose, ela piora muito na menopausa, pós-menopausa, cai o estrogênio e aí acaba alterando bastante essa parte da osteoporose também, tá? E aí você vai ficar com o osso mais poroso, aumenta a chance de fraturas, tudo isso, tá? SOP, o que é isso? Síndrome do ovário policístico, junto com a endometriose, é o terror das meninas mais jovens. É o terror, porque são doenças de difícil
de difícil diagnóstico, não pelo especialista, mas é difícil diagnóstico, dói bastante, incomoda bastante, tá? A síndrome do ovário policístico, ele vai cursar normalmente com menstruação irregular, hormônios masculinos, por isso que aparece o insurtismo que eu botei ali, que é o crescimento de pelos na mulher, um pouco mais excessivo, tá? A endometriose, tá? Ela é outra doença que você acaba aparecendo no seu corpo fora do endométrio. Pode aparecer no ovário, no intestino, em vários lugares, tá? E essa doença inflamatória, ela pode chegar até 10% das mulheres em idade reprodutiva. É um número bem considerável, tá? Cursa com dor pélvica, infertilidade, dispareunia é dor na relação, tá? E cólica. Vocês precisam entender, tinha um professor meu, que era ginecologista, ele falava, cólica dói, mas dor excessiva não é normal. Vocês não podem normalizar a dor excessiva como normal. Você achar que a dor forte, é normal, sempre é assim, toda época é assim, não é normal porque isso atrasa o seu diagnóstico. E quanto maior é o atraso do seu diagnóstico, mais difícil é de você tratar. Vamos lá, próximo. Temos também outras doenças que influenciam bastante. Todas essas doenças são as doenças mais prevalentes nas mulheres, tá? A depressão e a ansiedade. A cada 10 diagnósticos, 7 são mulheres. De depressão e ansiedade, tá? Os dois juntos. É um número bem considerável, tá? E piora muito pós-menopausa. Eu tenho um slide só da menopausa que eu vou entrar bem nessa parte porque é uma área que todas vão passar e é algo bem complicado de lidar, tá? Vamos lá. Depressão, aquela coisa, a Kelly, a Roberta sabem melhor do que o Laís, ali, psiquiatra, sabem muito mais, mas depressão, humor depressivo, falta de energia, pode ter sonolência ou a insônia também, ansiedade, preocupação exagerada, medo constante, você pode ter taquicardia, falta de ar, tudo isso pode ser uma ansiedade. Mas esses sintomas, principalmente a falta de ar e a taquicardia, você precisa ficar mais atento, tá? Porque mexe, como eu falei, doenças cardiovasculares e a hipertensão também, tá? Pode passar, por favor. Antes de chegar na hipertensão, tem uma outra doença também que é pouco falada, a reumatologia, que é a área da medicina que ajuda muito a fazer essa parte, é a fibromialgia. A fibromialgia, tá? Ela é uma síndrome crônica caracterizada por essas três coisas: dor generalizada, fadiga intensa e às vezes cursando com o distúrbio do sono também. Então, fiquem atentas, essa dor no seu corpo que ninguém consegue explicar pode ser fibromialgia. A fibromialgia, ela não é um diagnóstico que você chega e já fala, olha, você tem fibromialgia. Ele normalmente é um diagnóstico de exclusão. Você vai excluindo as outras doenças e aí você pode chegar na fibromialgia, tá? E vamos para os fatores de riscos mais importantes, tá? Principalmente a hipertensão e a diabetes. A pressão alta, que é a hipertensão, tá? Ela chega a 25% a 30% das mulheres, tá? Existem mais mulheres do que homens hipertensos. Quando você está em casa, estressou alguma coisa, as pessoas acham que a pressão alta é só você medir, mas tem alguns sinais. Quais são eles? Dor na nuca, dor de cabeça, náuseas, vômitos. Então, quando você está sentindo sem nenhum motivo aparente, olha, eu estou vomitando, mas eu não comi nada diferente, verifica a sua pressão. Pode ser essa pressão que esteja alta, tá legal? Na pós-menopausa, aumenta até 50% mais, por causa de uma coisa chamada rigidez vascular. A rigidez vascular nada mais é do que a complacência da sua artéria. O que é isso? É a capacidade da sua artéria de estender e voltar ao normal. Sabe por que é 12/8, no caso 120/80? Porque 120 é a sua sistólica, é quando o coração contrai. E a sua diastólica é quando ele relaxa. E a nossa artéria, ela acompanha isso. E quando a gente vai ficando mais velho, as nossas artérias vão endurecendo. Pensa numa borracha d'água, sabe? Numa mangueira. Quando você aperta mais ali, você diminui ali, ela fica mais enrijecida, aumenta a resistência, e aí aumenta a sua pressão.
Então é basicamente por isso que o idoso normalmente tem pressões mais altas. Lembrando, por exemplo, eu tenho 1,80 m, sou homem, minha pressão normal é 12/8. A da Laís, da minha esposa, a normal dela é 10/6. Não pode comparar. E do idoso, normalmente você não vai encontrar um 12/8, 11/8, 7. Normalmente ela é um pouquinho mais alta, justamente por conta dessa rigidez vascular que a gente começa a encontrar, tá bom? Atenção, pico hipertensivo, principalmente para os idosos, tá? Para as idosas, no caso. O pico hipertensivo acima de 180, vocês precisam tomar cuidado, porque, não, mas a pressão sempre é assim, e normalmente quem já tem essa resistência vascular, essa rigidez vascular, não tem sintoma. A pressão está quase 20 e a pessoa não está sentindo nada. Então, o pico hipertensivo, ele pode gerar AVC, e não é o isquêmico, é o hemorrágico, sangra a cabeça. Então, tomar cuidado com isso também. Pode passar o slide. Diabetes. Diabetes nós dividimos em duas. Tipo 1, que é aquela que você já nasce, ela é autoimune, tá? Você não produz a insulina. A insulina é um hormônio feito no pâncreas que ele serve para jogar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. É esse hormônio que te faz não deixar você diabética. É basicamente isso, porque ela tira a glicose no teu sangue, que você faz o exame e vê lá que está alta, para jogar para dentro da célula e gerar energia para você, tá? Tipo 2, ela é adquirida. Existe uma resistência insulínica. O que é isso? A insulina não consegue mais fazer o papel dela, de pegar a glicose e jogar para dentro da célula. E aí o seu corpo começa a produzir mais insulina, cada vez mais, para conseguir alcançar o objetivo básico dela, tá? E aí a gente encontra uma coisa chamada síndrome metabólica, que são essas 5 coisas juntas, tá? Aumento da gordura visceral, tá? Do abdômen, aumento da pressão, triglicerídeo alto, cursa com HDL, que é o colesterol bom, tá? Baixo, e a glicemia elevada. Então, síndrome metabólica aumenta a chance de doenças cardiovasculares, mais uma vez. Sintomas: poliúria, polifagia e polidipsia. Meu Deus, o que é isso? É muita sede, muita fome e indo no banheiro toda hora. Então, tudo isso daí pode ser sintoma que você está ficando diabética, tá? Além da perda de peso inexplicado. O nosso objetivo é deixar a glicose em jejum abaixo de 100, abaixo de 99, tá? Para cima, corre e se preocupa, tá? E a glicada, que é um outro parâmetro também, abaixo de 5,7, tá? Então, assim, a Roberta falou que estava 6 e tal, então já estava ruim. Então, temos que descer esses parâmetros. Pode baixar, por favor. Baixar e pode passar, desculpa. Vamos lá. Obesidade e o falso magro. A obesidade é uma doença crônica, tá? E ela é multifatorial e com objetivo de tratamento multiprofissional, tá? Como bem a Roberta falou, não é fácil, tá? E para você é uma coisa, para você é outra. Vocês vão ter facilidades diferentes, tá? Mas a obesidade, ela acaba trazendo alguns malefícios para você, tá? E no Brasil, cerca de 20 a 30% das mulheres são obesas. IMC acima de 30. É obeso. Não estou falando que você está sobrepeso. Eu estou falando obesidade. Tá bom? Um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, eu vou repetir bastante, porque doença cardiovascular, como eu falei, junta tudo que é câncer, doença cardiovascular ainda é maior. Tá bom? Maior risco aterosclerótico, como eu falei, a obesidade também, de uma outra maneira que eu não preciso explicar, mas vai gerar mais gordura nas suas artérias, maior chance de você ter algum problema cardiovascular também, tá? E aumenta o estado protrombótico. O que significa isso? Você pode ter, quem é obeso tem uma maior chance de ter uma trombose venosa profunda nas suas pernas, tá? E o maior problema da trombose venosa profunda é a maior complicação dela, que é o tromboembolismo pulmonar. Solta um pedacinho do trombo da perna, ele viaja, para no pulmão, e aí dá problema sério, tá? E eu vou falar de uma coisa que está bem alta, tá? As canetas emagrecedoras, que é um aliado fortíssimo ao emagrecimento. Quem tem indicação e acesso, ótimo, faça, procure um profissional, médico, habilitado e faça, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem indicação. Mas
como eu falei, se tiver indicação, é algo muito bom, tá? Nós temos hoje as mais famosas, tá? Quais são elas? O Ozempic e o Wegovy, que é a semaglutida, né? E tem o famoso, o querido de todos, quer dizer partida, que é o Mounjaro. O Mounjaro, ele é uma coisa maravilhosa. O que faz emagrecer esse remédio é ótimo, mas vocês precisam tomar alguns cuidados. Por isso que eu falo, eu como médico, eu preciso dizer para vocês que vocês precisam procurar um profissional médico para você fazer esse acompanhamento, porque as taxas vão ser alteradas. Alguns sintomas, como os náuseas, vômitos, dores no corpo, constipação, diarreia, podem aparecer e normalmente aparecem. O Mounjaro, vai chegar mais uma, né, que é a retaglutida, que é a mais top de todas. O Mounjaro, obrigatoriamente, você perde 25% da sua massa muscular. Você vai perder. Por isso você tem que fazer atividade física, fazer acompanhamento. Então, essas canetas são ótimas, melhoram bastante coisa, tá? E eu esqueci de falar ali da obesidade e do falso magro. Lembrem vocês, não é porque vocês não, as pessoas são magras que elas não têm nenhuma doença. A esteatose hepática é uma coisa que aparece no nosso fígado, que é a gordura no nosso fígado, que normalmente tem pessoas até que são magras, mas o colesterol altíssimo, triglicerídeo altíssimo e tem gordura no fígado, tá? Então não pense você porque, nossa, o obeso, não pense você. Doença, existem as prevalências em cada grupo, mas doença pega todo mundo, tá? Pode passar, por favor. Vamos lá, dislipidemia nada mais é do que essa alteração aí do seu colesterol, tá? Normalmente também é um padrão da doença cardiovascular, tá? LDL elevado e HDL, LDL colesterol ruim, o HDL baixo, normalmente isso na menopausa, tá? Na menopausa é um padrão mais específico desse tipo de colesterol, tá? O sedentarismo, tá? O Paulo vai falar bastante sobre isso, da parte de atividade física, tá? Mas o sedentarismo é a perda, você acaba tendo uma perda progressiva da sua massa muscular, que é a sarcopenia, tá? E quando você perde, tá? Ainda mais a partir dos 60 anos, depende da fonte, tá? Depois dos 60 anos você começa a perder até mais, 1 a 2% por ano, e você vai perdendo, por isso que a atividade física é tão importante. Tem um estudo que fala que pacientes com boa massa muscular, tá? Massa muscular, e são internados por algum motivo no CTI, eles têm uma maior chance de sair do CTI e um prognóstico melhor, por conta da massa muscular, tá? Um professor meu dizia muito isso: quem não usa o músculo, perde o músculo, e perde. Você começa a perder massa muscular, você entra numa sarcopenia progressiva, e caso você seja cometido por alguma doença, acaba piorando o seu prognóstico, o seu desfecho da doença, tá? Pode passar. Vamos lá, menopausa. A menopausa, ela é a cessação permanente da sua menstruação por 12 meses consecutivos por falência ovariana. Ou seja, você para de produzir estrogênio, progesterona, tem alguns outros hormônios que você para de produzir. Tem alguns sintomas ali, e até mesmo você pode ter menopausa até antes, tá? Normalmente está ali na literatura de 45 a 55 anos. A média no Brasil é mais ou menos a 48 anos. Lá fora começa nos 51, tem gente que começa cedo. A minha mãe, por exemplo, começou com 39 anos, que é a precoce, a prematura, tá? Mas pode existir também. Tem alguns sintomas ali que são uns sintomas bem característicos. Por exemplo, os fogachos. O que é isso? São aqueles calores que ninguém sabe de onde vem, um calor desesperador. A minha mãe, coitado do meu pai, ao mesmo tempo que ela chegava, tô calor, liga o ar, liga o ventilador, e do nada para o calor, e aí volta o calor. É algo bem ruim, mas fogacho significa isso. Você pode ficar mais irritado, tá? Você pode ter insônia, déficit de memória, você pode ter ressecamento vaginal, tá? E mais uma vez a dispareunia também, que é a dor na relação por conta desse ressecamento, tá? E também cursa com aumento do seu colesterol e também da pressão arterial, tá bom? Pode passar. Vamos lá, terapia hormonal, que é uma das
das partes onde você consegue fazer o tratamento, tá? Você faz a parte de hormônio e aí você vai repondo esses hormônios que estão ficando em baixa, tá? Tem muitos benefícios para a mulher, bastante, mas tem alguns riscos, tá? Principalmente o risco de trombose venosa profunda quando a reposição é oral, a injetável nem tanto, tá? E o uso prolongado disso pode também aumentar a chance de ter um câncer de mama. Então, procure um profissional, siga com o seu ginecologista para que você faça um tratamento mais completo e evite qualquer complicação. Vocês estão percebendo que tudo que eu falo na medicina, eu vou falar uma coisa, vou dizer o tratamento e infelizmente existem os efeitos colaterais que infelizmente acontecem. Por isso que o acompanhamento feito com um profissional de saúde, ele é tão necessário, porque você descobrindo ou tratando com antecedência, a gente tem uma chance menor de ter algum efeito colateral. Acompanhamento, a menopausa não é uma doença, mas é um período de grande vulnerabilidade metabólica e cardiovascular. Vocês perceberam que tudo que eu falei antes da menopausa, na penopausa, ela piora mais ainda, tá? Então, atenção, acompanhamento preventivo pode mudar o seu prognóstico a longo prazo. Se você descobre antes, se você trata antes, se você começa a ver tudo antes, lá na frente vai fazer bastante diferença, tá? E seria basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. São essas doenças mais prevalentes nas mulheres, que acometem mais as mulheres e que normalmente precisam tomar mais cuidados, tá? Vocês precisam entender, tá, que é necessário um cuidado com a saúde e com o nosso corpo. Nosso espírito bem alimentado, mas o nosso corpo é importantíssimo, tá? Com atividades físicas, dieta, seja o que for, tá? Mas isso é bastante importante, tá? Vocês precisam entender que a vida saudável é algo que faz bem para a sua longevidade, para você chegar lá na frente, lá com seus 100 anos, 150 anos, exatamente, tá bom? Lembrando algo muito importante, tá? Respeitem os seus limites, tá? Não é porque foi fácil, não é porque alguém teve acesso a uma medicação tal ou um profissional tal que você que não tem, a gente entende que no SUS é complicado. Eu sou médico do SUS, eu trabalho no SUS, você, quem não tem um plano de saúde, não vai conseguir um exame tão rápido, um médico tão rápido, a gente entende isso, mas mesmo se você não estiver conseguindo, peça ajuda. Não fique sofrendo sozinho, tá? Respeite o seu limite, mas não adormeça. Corra, seja rápido para cuidar da sua saúde, tá? Lembrando sempre, o profissional médico, ele não é Deus, tá? Ele não é Deus, ele não sabe de todas as coisas, ele não está sempre 100% certo, mas ele é um grande ajudador na sua saúde, para que você tenha uma vida saudável, sua vida seja integral em corpo, espírito e na sua alma. Ele é um ajudador, mas nós cremos que existe um Deus que é muito superior à própria medicina e que Ele é capaz, em caso você venha adoecer, te curar também. Amém? E foi isso, gente.